Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde que eu trago o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Então sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso incrível a respeito de cefaleia crônica. Então vamos avaliar todos esses processos, que a paciente tem e vamos fazer um debate a respeito das questões energéticas e emocionais dessa paciente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. E lembrando vocês que as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional estão abertas. Estão abertas as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Você fala, eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Isso, consegui. Aí. Perfeito. Então, estão abertas as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você quiser ter esse conhecimento, essa linha terapêutica, essa metodologia para você ter os melhores resultados, tratando as emoções mais profundas dos seus pacientes, aprender o que nenhum outro curso de acupuntura emocional te ensina, o seu lugar é conosco, tá? As inscrições devem se encerrar em breve, mais de 70% das inscrições já foram preenchidas, então corra, faça sua inscrição que vai ser incrível ter você conosco também nessa jornada, para que em breve também você possa estar participando aqui conosco do podcast Melhores Alunos, para que em breve você também possa estar trazendo os seus depoimentos dos resultados dos seus pacientes. É isso que eu almejo para cada um de vocês, os melhores resultados, transformações nas vidas dos seus pacientes. Vamos lá então? Vamos falar sobre esse paciente. É um paciente do sexo feminino. 74 anos de idade, com quadro de cefaleia crônica. Cefaleia crônica. Essa paciente, então, tem uma dor de cabeça específica na região dos olhos e das têmporas. É uma paciente também com quadro de fibromialgia. E a fibromialgia, ela tem essa característica, de ser uma síndrome que pode interferir diretamente nos quadros de cefaleia, inclusive por conta de uma questão emocional. Eu falo mais a respeito durante esse caso clínico. É uma paciente que tem artrose, asma, rouquidão e apneia do sono. Olha só, muitas características crônicas. Isso aqui é importante nós entendermos, porque eu vou trazer algumas questões importantes para vocês. Porque além de tudo isso, é uma paciente que tem alguns traumas infantis. O pulso no fígado e no baço são fortes e ela tem uma predominância do biotipo fogo. Mas mais importante que eu quero é que vocês entendam o paciente num contexto geral. Não vamos nos limitar a entender apenas o que a paciente tem de alterações físicas. Eu quero que vocês entendam o paciente num contexto geral, num contexto mental, num contexto temperamental. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá? Eu acho que vai ficar bem interessante, porque é assim que eu faço nos meus atendimentos. Então, o que eu trago aqui para vocês é a forma como eu faço nos meus atendimentos. E é a forma como eu vi que eu consigo ter uma visão mais ampla do meu paciente. Então, eu vou desmembrar cada uma dessas patologias para que nós possamos entender, num contexto geral, as questões mais intrínsecas dessa paciente. Então, vamos lá? É uma paciente que chega com a queixa principal de cefaleia crônica. Então aqui eu já entendo que tem um comprometimento da madeira. Perfeito? Um comprometimento da madeira. Tem algo ali na madeira, no movimento madeira, que está gerando essa cefaleia. Ouso dizer que tem alguma frustração ou contrariedade por trás. Já ouso dizer. Depois eu vou explicar melhor o porquê que eu trago essas questões.
Tá? É uma paciente fibromiálgica, tá? E a fibromialgia é uma patologia, uma síndrome, né? Característica de um comprometimento em especial da terra e da madeira. Tá? Então a madeira tem liberdade. A madeira precisa de liberdade, né? A madeira, ela precisa do livre fluxo de chi e de sangue. Então a madeira cresce com as suas raízes para baixo, o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então aqui nós temos um processo de expansão, de expressão, de liberdade. Então a madeira precisa de liberdade. E quando algo tira a liberdade dela, né, em especial uma estagnação que tira a liberdade da madeira, né? Uma terra muito compacta, uma terra muito dura, sem nutrientes, que não deixa a madeira se expressar, não deixa a madeira, né, crescer, ter liberdade, então isso acaba gerando uma síndrome chamada fibromialgia. Tá? Então a fibromialgia é um comprometimento da madeira, que vem por uma estagnação. Então, um comprometimento terra-madeira. Tá? Essa paciente tem artrose, e quando nós vamos desmembrar a artrose também tem algumas características específicas. A artrose é um desgaste ósseo, então tem uma alteração de forma. Um desgaste ósseo, uma alteração de forma de onde? Do osso, de uma articulação. Então tem um comprometimento da terra e da água, artrose. Tá? Paciente asmática, possui asma, comprometimento do metal. Paciente rouca, rouquidão. Olha só que ponto importante. Paciente com rouquidão. Por que será que ela tem essa rouquidão? Será que ela é fumante? Será que ela tem algum comprometimento em cordas vocais? Será que ela tem algum comprometimento emocional, que ela guarda as emoções para ela e não consegue falar? E quando ela não fala, o corpo dá sinais? Rouquidão? Será que essa rouquidão dela vem por algo que ela tem vontade de falar e não consegue? São questões que eu sempre vou fazer correlações, eu sempre vou buscar entender dentro dos meus princípios dentro da fisiologia energética para entender o paciente. Né? Tratar um paciente de acupuntura não é só colocar agulhas. Tratar um paciente de acupuntura é entender que por trás de qualquer patologia que ele nos apresenta fisicamente, tem uma pessoa, tem um indivíduo. Tem uma característica energética, que é o que nós avaliamos dentro da medicina chinesa, mas tem uma característica emocional por trás. Então, se você quer tratar o seu paciente de uma maneira integrativa, de uma maneira individual, você tem que sempre pensar nessa tríade. Físico, geralmente, é o que ele vem nos buscar. É a queixa principal dele. São as alterações físicas. É aquilo que o corpo já está falando, o corpo já está demonstrando de desequilíbrios. E essa queixa física veio por conta de um desequilíbrio energético. O Zhang Fu desse paciente já teve alterações que gerou esse padrão de desequilíbrio físico. Mas por trás de todo esse desequilíbrio físico, energético, tem uma pessoa, tem um temperamento, tem uma consciência, tem uma questão emocional que interfere diretamente nele. Certo? Faz sentido isso para vocês? Então, as questões emocionais estão muito interligadas em todos esses processos. E a paciente não apresenta rouquidão. Então, eu teria que avaliar todos os fatores. Alteração de corda vocal, né? Será que ela não tem um nódulo? Será que ela não tem algo que está gerando um padrão de desequilíbrio? Será que ela não é uma paciente fumante? Tá? Que interfere diretamente na rouquidão? Ou será que não tem alguma questão mental, emocional aí por trás? Que pode ser até que está no campo da inconsciência, que a paciente nem conscientizou ainda, que às vezes ela guarda tantas emoções e nunca fala, e fica martirizando o tempo inteiro. Tá? Questões só para a gente começar a trazer uma linha de raciocínio.
rouquidão, e a paciente apresenta apneia do sono. E a apneia do sono também é algo algo mais crônico, né? Então a apneia do sono, ela vem também por conta de um processo de alteração do diafragma. Ela pode ter alterações de forma como obesidade, síndromes metabólicas, pode estar ligado às questões de ansiedade. Né? Então a apneia do sono ela é muito mais crônica, muito mais crônica. Inclusive eu tenho uma aula só sobre a apneia do sono. Se você tiver interesse, me mande um direct depois que eu te mando uma aula sobre a apneia do sono, sobre roncos. Tá? E essa paciente, então, além de tudo isso, ela apresenta um pulso forte. Pulso forte em fígado e em baço. Pulso forte em fígado e em baço. Mostrando excesso de energia, mostrando possivelmente até uma estagnação de energia. Uma estagnação de energia. E a biotipologia dela, a constituição física dessa paciente, é do tipo fogo. Olha só que interessante. Porque aparentemente ela não apresentou muitas características físicas do fogo, mas ela apresenta várias características de outros mais fisicamente do fogo. Show? E aí agora nós entendemos que, inclusive a questão da fibromialgia dela, mostra através do pulso. Forte no fígado, forte no baço. E quando nós paramos para pensar a respeito da fibromialgia, da necessidade de liberdade, com algo tirando a estagnação, tirando a energia da madeira para trazer o livre fluxo de energia e de sangue, nós podemos pensar então que isso gera, uma estagnação gera uma insatisfação. Quando você quer se expressar, quando você quer ter liberdade e algo tira a sua liberdade, você fica insatisfeito, você fica triste, você fica frustrado. Lembra que eu falei que eu ousava falar que tinha uma frustração por trás dessa cefaleia? Certo? Então, e já tem essa questão da rouquidão, né? Já tem essa questão da rouquidão. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? O ponto que eu estou trazendo aqui, que eu quero que vocês entendam, o como é possível nós chegarmos num nível maior com os nossos pacientes? Sim ou não? Faz sentido? Maravilha. Então agora eu vou trazer a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico e a partir dele nós confrontarmos tudo isso que nós estamos falando. Vamos lá? Vamos fazer uma avaliação? Olha, é uma língua que não coloca tanto para fora da boca. Então vamos lá. Primeiro fator que nós avaliamos na língua aqui é a saburra. Essa língua apresenta saburra ou não? Essa língua apresenta saburra ou não? Tem saburra ou não? Ausência de saburra. Ausência de saburra. Não tem saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, a cor. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Exatamente, uma língua bem vermelha. Vermelha. E com relação às alterações de forma? O que tem de alteração nessa língua? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? É uma língua que ela tem a expressão para fora ou é uma língua retraída? Olha as questões importantes. Então sim, tem fissura ali no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior. É uma língua edemaciada, volumosa, retraída e com marcas de dentições. Curta, né? Retraída. Olha, lembra que eu falei a respeito das questões da rouquidão?
Lembra que eu falei que às vezes pode ter emoções guardadas? Olha uma língua mais retraída. Será que ela não está retraindo? Né? Será que ela não tem uma frieza com ela mesma? Será que é uma paciente que não tem uma autoculpa? Será que é uma paciente que não se martiriza? Que guarda as emoções para ela e não consegue trazer a expressão? Essa língua tem liberdade? Essa língua tem expressão? Ou é uma língua mais retraída? Vocês estão vendo as características físicas que o nosso paciente vai apresentando, que nós vamos conseguindo fazer levantamentos temperamentais dessa paciente? E eu não conheço a paciente, eu só estou levantando hipóteses aqui. Só estou levantando hipóteses. Como eu faço na minha cabeça quando eu vou atender o paciente. É a primeira vez. Eu não conheço o paciente. Eu não conheço a paciente. Mas eu vou levantando hipóteses na minha cabeça que eu vou confirmando na fisiologia energética, no temperamento dela, que eu vou confirmando na sintomatologia dela e mais ainda, eu vou confirmando no processo de evolução do tratamento dessa paciente. No processo evolutivo. Show? E por último, o último fator que nós vamos avaliar na língua aqui é a questão da umidade. Essa é uma língua úmida ou uma língua seca? Perfeito, uma língua úmida. Tem brilho. Tem brilho nela, tem acúmulo de líquidos orgânicos. Show! Então vamos traduzir tudo isso que nós encontramos? Se não tem saburra, essa paciente tem uma deficiência de ti do estômago. O estômago não está conseguindo maturar e transformar e transportar os alimentos, então está gerando uma deficiência do estômago. O estômago está sem energia para fazer isso. O estômago está sem energia para fazer isso. Se está vermelha, tem calor. Se tem fissura, tem deficiência de intido baço. Se tem edema e está retraído, tem estagnação de tiro baço. Se está denteada, essa estagnação já chegou no fígado e na vesícula biliar. Se está úmida, tem deficiência de energia e anti do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular e eles acabam acumulando ali na região da língua. Olha, tanto que fica mais fácil nós fazermos a anamnese, a avaliação e o diagnóstico energético do nosso paciente, seguindo um passo a passo, né? De avaliação de saburra, de cor, de alteração de forma, de umidade na língua, sem se perder mentalmente. Sem se perder mentalmente na grande quantidade que o paciente vai apresentando. Show? Então, agora nós conseguimos ter uma visão ainda mais ampla do nosso paciente. Olha só, o paciente apresenta então uma deficiência de ti do estômago. Uma deficiência de ti do estômago. Apresenta muito calor, sim, tem uma biotipologia fogo, né? Apresenta muito calor. Apresenta uma deficiência de yin, ti do baço, que está gerando uma estagnação de ti do baço. Que está gerando a estagnação do ti do baço. Essa estagnação de ti do baço já está chegando a uma estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar, mostrando também uma deficiência de energia yang-ti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Certo? Ó, não entendi a relação de estar denteada e ser acometimento da madeira, fígado e vesícula biliar. A lateral da língua nos mostra uma avaliação, um diagnóstico a respeito do fígado e da vesícula biliar. Então, se a língua está edemaciada, se ela está crescida, volumosa, ela tem uma estagnação de ti do baço. Se ela já tem as marcas de dentições, essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Certo? Certo, Joana? Conseguiu pegar aí? Por essas razões, tá? A localização do mapa de diagnóstico da língua. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Nós temos um quadro muito grande de deficiência e estagnação da terra, que está gerando uma estagnação da madeira. Olha, pulso forte, excesso de energia no baço. Pulso forte no fígado, excesso de energia, estagnação, estagnado.
Tá? A terra está estagnada, está gerando uma estagnação na madeira, gerando então uma baixa expressão, uma baixa liberdade da madeira. Certo? E isso acaba gerando uma deficiência de energia em ti. Por isso que geralmente o paciente fibromialgico, ele geralmente tem quadros depressivos junto, por conta de um processo emocional. Se você tem um quadro de dor, se você tem um quadro que te limita, que você tem muitas dores, cefaleias direto, cefaleia crônica, você acha que você vai ter ânimo, disposição, alegria? Ou isso vai consumir a sua essência, gerando então um processo mental de negativismo, de insatisfação, de tristeza? Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Tá fazendo sentido? E aí, se você tem um quadro de muita estagnação, que não deixa você ter uma liberdade, você fica o quê? Frustrado. Se você fica frustrado, a sua cabeça começa a doer. Cefaleia crônica. Cefaleia crônica. Então, se nós quisermos trabalhar e tratar essa paciente na raiz do problema, não vai ser só a craniopuntura de Yamamoto para tirar a dor de cabeça que vai melhorar ela, porque isso é sintomatologia, isso é você dar um analgésico para a paciente. Mas por trás de todos esses fatores tem outras condições. São outras condições energéticas e emocionais. E aí eu entro em alguns outros fatores, inclusive fora um pouco da acupuntura, porque faz sentido se nós quisermos elevar o nosso nível de atendimento do nosso paciente, se nós quisermos mostrar para ele os melhores resultados. Se está tendo muita deficiência com a estagnação da terra, quem gera muita estagnação da terra? Primeiro fator, alimentação. Se essa paciente tem as piores escolhas alimentares, se ela come muito açúcar, muito alimento hipercalórico, muita massa, muito laticínio, algo que compromete ainda todo o físico dela, né, através aí de alimentos mais densos, isso compromete, gerando mais estagnação. Então, precisamos de alimentos que vão diminuir a estagnação. Segundo fator, precisamos que essa paciente entenda que a atividade física é parte fundamental para ela diminuir a estagnação, para ela aumentar a energia yang, e melhorar a circulação energética no seu corpo, de ti e de sangue. Então, atividade física para ela é remédio. Inclusive, os melhores efeitos para tratamento da dor crônica é atividade física. Então, nós precisamos mostrar para essa paciente que muito mais do que ela fazer acupuntura para ela melhorar, ela precisa melhorar o seu padrão alimentar e o seu padrão de atividade física. Ah, professor, mas é uma paciente que tem muita dor, fibromialgica, já tem 74 anos de idade, tem artrose. Inclusive, para a artrose, a atividade física é bom para ela. Ela não precisa começar correndo meia maratona. Às vezes ela começa dando uma volta no quarteirão. Uma semana dando uma volta no quarteirão, depois 2 voltas no quarteirão. Depois ela aumenta isso aí. Ou se ela não gostar de dar a volta no quarteirão, porque o terreno é irregular, tem risco de queda para uma paciente já mais idosa, vai fazer um pilates, vai fazer uma hidroterapia. Ela precisa fazer atividade física, inclusive para limpar as questões emocionais, que às vezes estão retraídas. E aí, mediante isso, nós podemos entrar na acupuntura. Então são 3 fatores de melhora para essa paciente, de prescrição para essa paciente.
E aí dentro da acupuntura, nós podemos tratar ela de uma maneira muito mais integrativa. Muito mais integrativa. E agora, entendam uma coisa na mente de vocês, que isso vai mudar os resultados de vocês. Mudar os resultados de vocês. Tá? Você pode vir e tratar essa paciente em curto, médio e longo prazo. Eu sempre falo aqui para vocês que o curto prazo é a queixa principal dessa paciente. O médio prazo, os desequilíbrios energéticos. E o longo prazo, as emoções. Então, se você seguir à risca, isso aqui vai ser um processo da seguinte forma. Qual que é a queixa principal dessa paciente? A cefaleia. Elemento madeira. Cefaleia. O médio prazo é os desequilíbrios da terra, do metal e da madeira. Certo? Terra, deficiência e estagnação. Metal, deficiência de yang. Madeira, estagnação do fígado e da vesícula biliar. Certo? E emoção a longo prazo? Nós temos aqui que nós sabemos que ela falou. Ela não falou nada a respeito das emoções, né? Ela só falou que ela tem traumas infantis. Mas nós colocamos aqui, né, que ela possivelmente é uma paciente insatisfeita e frustrada. Né? Nós conversamos lá. Então, nós temos desequilíbrio do metal, da madeira e do fogo. Por que o fogo, professor? Você não falou nada de ansiedade? Porque o fogo é a constituição física dela. Porque o fogo é a constituição física dela. O fogo é a constituição física dela. Então você pode seguir isso aqui. E aí você pode fazer da seguinte forma. Usar a acupuntura na inteligência emocional. Então o que você vai fazer? Dessensibilização da madeira, dessensibilização da terra, do metal, a madeira já fez, você pode repetir, dessensibilização do metal, da madeira e do fogo. E ainda você pode acrescentar a dessensibilização do período gestacional para limpar emoções que ela pode ter acumulado, gerado cicatrizes nela desde o processo que ela estava no ventre da mãe dela. Olha só que loucura. Perfeito? Mas agora, eu quero que vocês entendam que tudo, a raiz do problema, tudo que essa paciente sente, vem por um fator causal. E aqui eu vou chegar na causa desse paciente. Um fator causal. O que causou todo esse processo? Todo esse processo. Emocionalmente, temperamentalmente, essa paciente tem uma constituição que foi formada desde o ventre da mãe dela, uma biotipologia de fogo, que é a constituição fogo. Então, o local de menor resistência dessa paciente, onde ela tende a gerar o desequilíbrio, é no fogo. Só que o fogo nem sempre precisa se expressar, porque o excesso de fogo gera o quê? Terra. Gera terra. O excesso de fogo gera terra, gera estagnação. Então essa paciente tem um desequilíbrio muito grande da terra, mas advém por conta de um fator causal lá no fogo. Possivelmente um excesso de ansiedade, que às vezes ela nem conscientizou isso ainda. Vamos mais? Quando nós temos uma paciente ultra ansiosa, ela tem escolhas alimentares. De que forma? Comer alimentos mais densos. Se nós pensarmos no excesso de ansiedade, pensa ansiedade, um excesso de atividade da mente, excesso de energia yang, isso começa a extravasar da mente. Sai da calota craniana, sai do mundo real e vai para o mundo imaginário. Então, excesso de pensamento, vai perdendo energia yang, vai se esvairindo. O que essa paciente precisa? Trazer para o centro. Quem traz para o centro? A terra traz estagnação. Então, geralmente, ela tende a comer alimentos mais densos, mais hipercalóricos, mais açúcares, mais massa, para trazer para o centro. Para trazer essa energia, o equilíbrio da energia yang que está lá em cima,
com o equilíbrio da energia yin. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Se tiver, manda a cabecinha saindo fumaça aí. Manda a cabecinha saindo fumaça. Deixa eu ver se vocês estão compreendendo esse processo. E aí, a pior escolha alimentar dessa paciente faz com que ela gere muita estagnação. E a estagnação não deixa a madeira se expressar, gerando uma frustração, gerando um processo de cefaleia crônica. Gerando um processo de fibromialgia. Vivian, dessensibilizar o elemento é o quê? Seria desestagnar ou tonificar? Nenhum dos dois. Dessensibilização é um processo de limpeza emocional que nós utilizamos cada um dos elementos para limpar as emoções. Então, quando nós dessensibilizamos a madeira, nós estamos limpando a indecisão, limpando a frustração, a raiva, a mágoa, o rancor. Quando nós fazemos a dessensibilização do fogo, nós estamos limpando a ansiedade, a euforia. Quando nós dessensibilizamos a água, nós estamos limpando a insegurança e o medo. Quando dessensibilizamos o metal, nós estamos limpando a insatisfação e a tristeza. Quando dessensibilizamos a terra, nós estamos limpando a preocupação e o pensamento obsessivo. São técnicas que eu ensino dentro do curso da minha metodologia de acupuntura na inteligência emocional, que traz uma limpeza das emoções. E quando nós limpamos as emoções, nós fazemos isso dominando essas emoções, gerando um autocontrole, um autoconhecimento dessas emoções e reequilibrando a parte energética. Então, o reequilíbrio energético e emocional. A dessensibilização é a limpeza energética e emocional que faz com que o seu paciente entre em equilíbrio. Entre em equilíbrio energético, emocional e físico. Certo? E se você quiser entender mais sobre essa metodologia da acupuntura na inteligência emocional, as inscrições para essa metodologia, para esse curso, estão abertas por tempo limitado. Mais de 70% das vagas já foram preenchidas. O link está na minha bio. Ou qualquer coisa me chame no direct que eu te explico melhor. Eu te passo mais informações para você entender como isso funciona e como você pode usar isso a seu favor para transformar a sua sessão, para transformar o seu paciente durante a sua sessão e ter os melhores resultados com a acupuntura. Show? E aí então, o fogo gerou tudo isso aqui. Então o fogo é o fator causal. Então, o que você pode fazer para tratar esse paciente? Você pode fazer a dessensibilização gestacional, porque você já limpa, mesmo sem saber se tem alguma alteração desde o período que ela estava no ventre da mãe dela, você já limpa essas emoções. Depois disso, você vai fazer o fator causal, que é a dessensibilização do fogo, que é onde gera os maiores desequilíbrios dessa paciente. E depois você entra fazendo o reequilíbrio energético. Você dessensibiliza a terra e dessensibiliza a madeira. E como você vai fazendo isso? Você vai fazendo essas dessensibilizações e como as dessensibilizações são limpezas emocionais, muitas vezes, se você vai limpar uma casa muito suja, isso pode levantar poeira para depois você conseguir limpar tudo. Então, para limpar uma casa muito suja, você tem que começar limpando a poeira, às vezes passando um espanador, às vezes passando um aspirador de pó, varrendo, para depois você jogar água, senão vira uma salada mista. Vira uma sujeira só. Então você faz por etapas. E quando você faz uma dessensibilização, se o paciente tem alguma reverberação, se ele tem sonhos, pesadelos, alguma alteração física que não é comum no corpo dele, isso nós chamamos de reverberações. É um processo de limpeza. Então nós sabemos que estamos fazendo um processo de limpeza. Então a partir daí, nós usamos o quê? Nós conseguimos melhorar, esse processo de limpeza, fazendo novamente até o paciente apresentar apenas uma boa qualidade de sono, um bem-estar, uma calmaria mental. O paciente fala, nossa, essa foi a melhor sessão. Aí mostra que já foi limpo todas as emoções e você prossegue o tratamento seguindo a linha. Então, aqui não é um processo engessado. Então você pode fazer de diversas formas essa linha terapêutica.
Você pode associar isso com outros pontos. Você pode associar as dessensibilizações com a craniopuntura para já ir potencializando a melhora da cefaleia dessa paciente, do quadro de artrose que ela tem. Show? É isso que torna a acupuntura ainda mais incrível. Porque muitas pessoas não se dão conta desse resultado. Denis, quando você faz uma linha terapêutica exata, com certeza o paciente se dá conta do resultado. Tanto é que dentro do curso nós temos teste de inteligência emocional para você avaliar antes e depois do tratamento e mostrar para o seu paciente a evolução. Você pode usar o Rio Duraco para mostrar essa evolução para o seu paciente. Você pode usar teste de sabotadores, teste de estresse que tem dentro do curso, justamente para você mostrar a evolução para o seu paciente. Você pode tirar foto da língua antes e depois para mostrar essa evolução para o seu paciente. Você pode usar o teste de fragilidade, antifragilidade e robustez para mostrar essa evolução para o seu paciente. E inclusive aqui, ó, você consegue mostrar para o seu paciente a evolução de uma maneira muito mais ampla. Muito mais ampla. Olha aqui, olha a evolução desse tratamento das emoções. Olha a mudança da língua. Se você tira foto, você mostra isso para o seu paciente, o paciente, nossa, realmente mudou. Então você vê, mostra, demonstra para o seu paciente a evolução. Você não vai deixar ele à mercê, só ele sozinho percebendo as mudanças, porque mudanças emocionais, elas muitas vezes são sutis. Às vezes quem está de fora é mais fácil perceber do que o próprio paciente. Às vezes o seu paciente não percebe a mudança, mas a esposa dele, o esposo dele, consegue perceber essa mudança de uma maneira muito mais clara. Show? Perfeito? Faz sentido isso aí para vocês? Deixa eu ver se eu acho outra foto de língua aqui para vocês verem evolução. Temos várias fotos aqui. Deixa eu só ver mais uma aqui. Olha essa outra. Olha essa outra. Olha a mudança da língua. Em uma semana. Então você vai mostrar para o seu paciente essa evolução. Você não vai deixar ele à mercê. Ah? Isso que torna a acupuntura mais fantástica. Show? Então, se vocês quiserem ter essa metodologia, ter esse rol de tratamento no seu currículo, o seu lugar é conosco no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. As inscrições estão abertas, elas devem se encerrar em breve, tá? Mais 70% das inscrições já foram preenchidas, então aguardo vocês. Qualquer dúvida me chame no direct, qualquer coisa me chame, pede o link, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida me chame no direct aí que eu vou respondendo, tá? Mas o importante é você entender que esse processo de tratamento das emoções é o que vai mudar o jogo da sua sessão. Porque você vai saber trabalhar a causa. Você vai saber avaliar e tratar a causa do desequilíbrio do seu paciente. E muitas vezes pode passar despercebido. Pode passar despercebido. Por quê? Porque às vezes nós deixamos de avaliar a constituição física do nosso paciente. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados apenas com a queixa principal do nosso paciente e esquecemos de avaliar aquilo que está invisível aos nossos olhos. Show? Perfeito? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje, ele vai ficar salvo, tá? Vou tirar foto do quadro e posto para vocês no canal do Acupunturista lá no Telegram. E vou subir essa aula também para o YouTube. Se vocês ainda não se inscreveram no Telegram, no YouTube, chama Canal do Acupunturista, o link está na minha bio. Vai lá, se inscreva lá também, porque vai ser incrível ter vocês e a participação de vocês em todas essas redes sociais. Tá? Um grande abraço e nos vemos em breve com mais um caso clínico. E se você quiser e tiver um caso clínico aí que eu traga a minha análise, a minha visão desses casos clínicos, me chame no direct, me mande a avaliação e a foto da língua que eu coloco aqui pra gente fazendo essas discussões. Beleza? No mais, tenha um excelente dia. Vou correr para os meus atendimentos. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.